Olá, pessoal! Mais um episódio aqui do nosso Pode Despertar, nosso episódio 2, e hoje a gente vai receber Ká Coelho. A Ká é jornalista, casada, mãe de 2 Marias e 3 doguinhos. Ela ama sua família, sua rotina e sua vida organizada. Isso é ótimo, né, Ká? Nossa, maravilhoso. Alegria é a marca dela e é completamente mística e de uma fé inabalável. Então, total a ver com o círculo, né? Adora aprender, ouvir, trocar experiência e conhecimento, e foi assim que surgiu o Energize, que eu vou deixar pra gente explorar mais durante a conversa. Bem-vinda, Ká. Obrigada, Lívia, pelo convite. É um prazer estar aqui no Círculo. Já conheço um pouquinho, a gente teve uma conversa maravilhosa desse trabalho lindo que você tem feito aqui em Ouro Branco. Te parabenizar por isso. Muito obrigada. E que dê continuidade por longa vida o Círculo. Seja, obrigada. Conto com o apoio de vocês, para a gente continuar esse projeto. Isso mesmo. Ká, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Energize, né, que daqui a pouco vai acontecer. Mas antes disso, eu quero que você me conte um pouquinho como que essa Ká, jornalista, né, se sentiu atraída para mergulhar no universo feminino, tanto o seu quanto de outras mulheres, e compartilhar, né, a sua experiência e ouvir, também estar aberta ao compartilhamento de outras experiências dessas outras mulheres. Ai, Lívia, eu acho que foi depois que eu virei mãe, assim, sabe? Eu sempre fui muito curiosa, queria buscar sempre conhecimento, acho que é por isso até que eu optei pelo jornalismo, né? Eu sempre fui muito de perguntar, muito de correr atrás de coisas que eu queria saber. E aí eu acho que quando a gente é mãe, a gente dá uma mergulhada profunda nesse universo feminino. E eu fui mãe mesmo, assim, em tempo integral. E eu tive que descobrir novas opções de trabalho, opções de me virar ali naquele momento, e eu precisava de me organizar, de me planejar, mas ao mesmo tempo lembrar de quem eu sou e de criar uma pessoa que não é nada fácil, e ser esposa, ser mulher, ser jornalista, ser mãe, ser filha, ser irmã, ser amiga. Então eu acho que eu comecei a me organizar para não surtar ali naquele meio. E nesse me organizar, eu me descobri muito. Sim. E aí eu comecei a abrir um pouco isso no meu dia a dia em rede social. E na pandemia ficou muito forte isso, porque eu busquei planejamento, organização, para eu poder ter tempo de qualidade, que é uma coisa que eu não abro mão de ter com as pessoas que eu gosto. E as pessoas foram gostando do que elas estavam vendo, e eu comecei a compartilhar a minha vida, não longe de ser influencer e tal, mas com as pessoas que eu gostava, porque na pandemia a gente não podia estar junto, né? Então era um jeito que eu encontrei ali de compartilhar isso. E aí eu fui mergulhando cada vez mais, e surge aí o Energize, que foi para compartilhar mesmo com outras mulheres experiências, vivências, dores, alegrias. Essa coisa da maternidade, eu acho que ela afeta, bom, não posso dizer todas, mas a maioria das mulheres, né? Com certeza. É um ponto meio que de transformação, Sim, de virada de chave, de reflexão, de contato consigo mesma. Falando aqui pela minha experiência, né? A gente vai repassando na memória coisas sombras nossas também, que a gente acessa, às vezes a gente nem sabia que tinha, né? Limitar essa nova atividade de que, bom, agora eu não posso simplesmente fazer absolutamente tudo que eu quero na hora que eu quero, porque tem alguém que depende de mim, né? Então, para mim foi um grande desafio isso, e eu sei que tem vários outros, e bom saber assim que como você, né, uma mulher mãe, transformou sua vida por meio da maternidade. Sim, completamente. E às vezes a gente acha que não, mas se você fosse atentar, né, a essa função da maternidade, você vai ver que de alguma forma, alguma coisa ali
muda a sua experiência. Por mais que você tenha rede de apoio, né? Sim, e tudo mais, não, total. eu entendo que a mulher realmente não é a mesma depois. E mesmo convivendo com outras mulheres que não são mães, né, Lívia, a gente sabe que sempre tem alguma coisa que vira uma chavinha, seja a idade, Sim. seja um trabalho, seja uma transição de carreira, né? Exato. Porque acaba que quando a gente se entrega muito em algum projeto, fica um projeto, né? Sim. Mas existem outros tipos de projeto. Quando a gente se entrega muito nesse projeto, a gente é como se fosse um filho. Sim. Então, a gente vê algumas mudanças também nesse outro grupo, né? Que não se encontra na maternidade. O criar, né? O criar, exatamente. Criar. Os ciclos internos da mulher, Sim. Né? Os nossos hormônios. São sempre mais intensos, né? Com as mulheres. Sempre mais intensos esses ciclos, né? Por isso que a gente quis fazer o Energize para mulheres. Sim. Teve alguns homens que perguntaram por que não. É porque tem coisa que só a gente entende, né? E mulheres, mas eu ouvi uma vez e fez muito sentido para mim, ressoou, né? Que mulheres crescem com mulheres. Exatamente. Então é importante esse espaço, ainda mais que a gente teve aí um contexto cultural muito competitivo, ainda tem, mas assim, a gente precisa realmente mudar Dar um fim nessa cultura péssima. Porque a gente sabe o poder que a gente tem, então a gente tem que unir esse poder. Isso mesmo. Tem que unir o poder. Né? Mesmo. A gente nem imagina como que é potente a força da união feminina. Exatamente. A gente é capaz de tudo. Quem é capaz de gerar uma vida, não né? Muito bem, Ká. E aí, assim, essa questão do Energize, né? Então você traz que surge dessa forma para você. E eu sei que você tem uma sócia, a Tati, ela não pôde estar, gente, mas a Ká tá aqui representando as duas, né? Porque ela tá representando o Energize, enfim. Como que você se conectou a Tati? A Tati, na verdade, não é uma sócia, uma parceira, né? Do Energize. Eu me conectei à Tati profissionalmente. Eu morei em Ouro Branco num período, voltei para Belo Horizonte, eu sou de lá, meu marido cresceu aqui, conheci Ouro Branco através dele. Mas a gente estudou junto em Belo Horizonte e quando a gente retorna pela segunda vez, a gente retorna com uma agência de comunicação. E a Tati foi a nossa terceira cliente aqui em Ouro Branco. E a gente segue com ela até hoje. São quase 10 anos. Então a gente criou um laço, né, um vínculo. Eu sou aluna dela também, para quem não sabe, a Tati dá aula de Pilates. Difícil alguém não saber, mas ela dá aula de Pilates. E eu sou aluna dela também e a gente sempre teve muito essa troca, assim, desse universo feminino. E a gente sempre quis fazer alguma coisa junta. E aí surgiu o Energize, que era, a gente não sabia, até hoje a gente fala que o Energize é um acontecimento, né? Porque não é uma imersão, não é uma palestra. É uma entrega, né? Tipo, gente, vem, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos conhecer a história, vamos aprender, vamos nos inspirar. Então, aí a gente surgiu o Energize e foi incrível. Pois é, que é isso, né? Tem relação com a outra pergunta que eu ia te fazer, que você trouxe isso agora, né? O que realmente foi, assim, o ponto eureka para você e a Tati criarem o Energize, né? Foi essa virada, assim. Foram as mulheres, a gente, ela dá muita aula, né, então ela tá ali lidando com todo tipo de história, com todo tipo corpos, né? Sim, e o Pilates acaba com uma terapia, né, quem pratica sabe, atividade física na verdade, né, e como lá em turma, então acaba que vira uma grande família, então tinha muita troca. E aí a gente sempre foi muito ligada nessa coisa do universo feminino, porque eu e a Tati, a gente é meio yin yang, assim, sabe? Se complementam. Tipo isso, eu sou muito assim, eu sou mais zen, eu sou mais calma, eu tento trabalhar a mente, a espiritualidade, a Tati já é mais agitada, ela não para, ela dá aula na escola, ela dá aula de pilates, ela faz academia, faz funcional, faz zumba, ela é daquela, assim, onde que desliga, né? E eu sou mais... Então, tipo, eu medito, eu faço minhas orações, eu gosto mais daquela coisa mais planejada, mais encaminhadinha. Slow motion. Isso. E a Tati é mais acelerada. Aí eu brinco que a gente tem esse equilíbrio ali na balança. Então, quando a gente juntou ali, foi meio que um encaixe perfeito. Porque a gente fala de tudo.
né? A gente fala de mente, de corpo, de família, de espiritualidade, de relacionamento, de sexualidade, de tudo. Ótimo. Então foi essa virada de chavinha mesmo que ajudou a gente. Porque trazer, né, essa perspectiva desse contato, né, a Tati com a expertise dela do movimento do corpo, por meio de várias formas, e você interessada, mergulhada nesse universo, realmente não tem como fugir da tríade, né, do corpo, né, do espírito, que é uma coisa só que eu até achei bacana aqui, fazendo menção ao nosso episódio 1 da Marina, exatamente você falou, né, que fazer atividade física é uma terapia, e aí a gente falou de dança terapia, ela trazendo essa perspectiva que o movimento do corpo é uma terapia, e o quanto que realmente, né, essa tríade a gente precisa cada vez mais unir, e esse momento de desabafo, de conversa, de trazer à tona, sem ser julgada, sem ser apontada, né? No espaço do isso, o Energize foi um pouco isso. Desculpa. Sem problema. Eu tô com a garganta péssima. O Energize foi um pouco isso, porque as pessoas, quando a gente viu aquela plateia se despindo, foi uma coisa que a gente falou assim, nossa, missão cumprida. Sim. Porque, tipo assim, teve gente que levou traumas, teve gente que levou complexos, e de repente a gente olhou para a plateia, a gente viu ali uma rede de apoio mesmo, de mulher com mulher. Ai, que ótimo. E aí a gente viu uma abraçando a outra, uma acolhendo a outra, e a gente falou assim, era isso aqui que a gente queria. E aí, Lívia, aconteceram coisas muito engraçadas, porque num determinado momento, depois do Energize, eu e a Tati, a gente pediu para as pessoas mandarem, sabe, alguns relatos. E foi lindo, foi muito bacana, porque a gente ouviu histórias de uma que foi na outra, e aí uma que era profissional, e aí as pessoas começaram a trabalhar com ela. Então, tipo assim, foi lindo. A gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, então a gente está sempre se ajudando por lá também. E aí é lindo de ver, assim, o que virou uma comunidade, um clã. Isso é ótimo, porque eu ia te perguntar isso agora, né? Você contar mais sobre qual que é o objetivo, o que as mulheres podem esperar desse dia. Eu sei que a primeira edição foi ano passado, ela foi Energize, né? E que esse ano tem uma especificidade, a questão do caminho e tudo mais. Então, qual que é o objetivo? O que essas mulheres podem esperar do evento? Então, Lívia, esse Energize se chama Energize Caminhos porque ele vai percorrer o caminho da mulher. Ele vai da infância, passando pela adolescência, pela vida adulta e depois pela vida madura. O que acontece na infância não fica na infância, né? A gente vai tratar isso lá. A gente quer validar os sonhos adolescentes. Eu sou mãe de uma adolescente. E às vezes a gente acha bobo, né, os sonhos dele, então a gente vai ter uma convidada que levou o sonho adolescente dela para a vida e hoje é um sonho realizado e ela está vivendo um sonho. Inclusive ela vai casar agora, tá montando a casa dela, mas antes ela não conseguiu montar a loja que começou na casa dela quando ela era ainda muito nova. Depois a gente passa pela vida adulta com uma convidada também que arregaçou as mangas e foi crescendo aos poucos e hoje é um evento aqui na cidade. E na vida madura a gente quer mostrar que a vida só acaba quando termina. Sim. Né, Lívia? Porque viver é muito pouco. Sim. Né? Sobreviver é muito pouco. A gente quer viver, porque o sobreviver é sobreviver, né? Então a gente quer mostrar que não existe idade, né? Quando você está disposto a viver. Exato. Né? Então a gente quer, como no outro, a gente levou personagens, mas eram só personagens que davam um gancho, porque aí a gente tinha uma troca muito grande. A gente não tem aquele público imenso, porque não é uma imersão, não é uma palestra, é um público até mais reduzido por conta dessa troca mesmo que a gente quer ter. A gente quer ouvir todo mundo. Sim. Quem estiver disposto a falar também, não é obrigado a falar. Mas, por exemplo, ano passado foi a Raíssa, que era uma menina que começou a trabalhar muito nova, e ela ia pra... Raíssa é a personagem que vocês criaram. Não, ela foi ano passado mesmo. Ela é uma menina,
Ainda é, que ela é bem novinha, mas ela começou fazendo sobrancelha em casa. Aham. E aí ela sentava com a marmitinha dela, levava, pegava o ônibus, ia para os bairros, sentava na calçada com a marmitinha, comia e depois ia atender. Hoje ela tem um espaço que é dela e que ela conquistou o espaço através de uma corretora imobiliária, dona de imobiliária que estava lá no Energisa. Ela brincou falando que queria ter o espaço próprio. Aí a Deise levantou a mão e falou: opa, ok! E foi isso que aconteceu, sabe? Parece que o que foi criado ali... Uma conexão, uma rede, né? Parece que o que foi criado ali aconteceu. Depois veio a Rose, que sofreu um acidente, e ela perdeu uma parte da perna, e ela falava, assim, uma coisa que eu guardo muito, é que, tipo assim, um dia que eu consegui subir uma calçada, pra mim foi uma felicidade imensa, que pra vocês fazem todo dia. Pra mim, foi uma felicidade imensa. Então, assim, a gente aprender a entender que nada cai do céu com a Raíssa, que as pequenas conquistas têm que ser comemoradas. Sim. E que a gente tem que ter gratidão, né, por conseguir subir uma calçada, porque isso para muitos não é possível. A Glauce, que teve câncer de mama, e ela levou isso com muito bom humor, com muita leveza, e ela ensinando a importância da gente levar as coisas com a leveza. Hoje ela tá aí curada, feliz, vivendo a vida dela. E a Lana, que passou por uma perda, né, que deve ser a pior perda, eu não sei mensurar a dor dela, que foi de um filho, uma filha. E a gente pensando, recebi muitos comentários disso, de tipo, gente, eu às vezes não dou atenção para meu filho, para minha filha, porque eu tô no telefone, tô vendo uma série, e eu nunca mais vou fazer isso, porque cada minuto importa. E a gente falou de beleza, a gente falou de alimentação, a gente riu, a gente chorou. Então, a Energisa é uma mistura boom, né? de coisas. Tá me vindo aqui muito um espaço de acolhida. Também. Né? Um espaço de acolhimento e de permissão. Porque eu acho que nós mulheres às vezes sentimos que não temos permissão, né, para sentir, Sim, para exteriorizar o que sentimos, né, e cuidamos demais e somos cuidadas de menos. Exatamente. Talvez também por não nos permitirmos ou por realmente, né, não termos esse acolhimento. Mas é aquilo que você falou, é a mulher que entende a mulher, né? Então, essa semana mesmo eu postei um vídeo no Instagram da Energisa que falava disso. Era uma jornalista que ela é casada com um homem, ela tem 2 filhos. Ela falou: gente, eu vivo muito no mundo masculino e eu tava sentindo falta de ter mulher na minha vida, porque tem coisa que é só a mulher que entende. E essa rivalidade, assim, eu não consigo nem entender mais, sabe, Lívia? Porque é uma coisa que eu não vivo, é uma coisa que, tipo assim, eu quero estender a mão, eu quero ajudar, eu quero admirar, eu vibro quando eu vejo uma mulher vencendo. Eu acho isso maravilhoso, parece que sou eu, sabe? Sim. Então, tipo assim, é isso que a gente quer mostrar. Tipo, sempre que possível, estenda a mão para uma mulher, ajude uma mulher, enalteça uma mulher, porque a gente sabe fazer isso melhor que ninguém. Isso. É isso que o Círculo também tá aqui para fazer, sabe, gente? Por isso que a Cá tá aqui, estamos aqui, porque quanto mais a gente se une, mais a gente contribui. Mais a gente cresce. Mais a gente cresce, né? Mais, evolui. Exato, mais a gente amadurece, porque também ouvi isso uma vez e me marcou muito. Todos nós aprendemos a crescer, mas poucos são os que aprendem a amadurecer. Verdade. Né? Crescer, todo mundo cresce. Exatamente. Mas amadurecer, a gente está vendo aí o quão desafiador a gente tem que ver vários adultos imaturos e tudo mais. E o amadurecer não é uma questão, não é chato. Pelo contrário, eu vejo o amadurecer muito um alinhamento consigo mesmo, respeitando o outro, uma postura de coexistência. Com certeza. O amadurecimento é difícil, porque a gente precisa mergulhar num autoconhecimento, às vezes pesado. Sim. E às vezes por isso que tanta gente às vezes não quer. Não quer olhar para essa sombra, né? E eu vejo assim, o Energize acaba que a primeira edição foi assim, acredito que a segunda vai ser. É um espaço para muitas mulheres do primeiro passo. Sim, todas falaram que foi uma virada de chave, que foi necessário.
E é necessário esse tipo de evento, sabe? Os que você proporciona aqui, o Energize, O dança terapia que vai o Dança ter. Terapia, Que eu acho que complementa, tudo complementa, né? tudo. Porque tudo, cada um vai se identificar com uma tudo. coisa. Eu mergulhei muito também nesse processo com. Eu brinco, né? As pessoas brincam, me chamam de bruxa, de mística, de tilelê. Mas é porque a gente abre, né, Lívia, um campo energético, Exatamente. a gente começa a sentir, a gente começa a enxergar, a gente começa a entender, a gente começa a florescer, né? Esse mundo é muito disso, né? A força do grupo, né? Se uma se permite ali na frente das outras, as outras se entregam. Isso. E sempre alguma coisinha que foi dito lá vai entrar na cabeça de alguém e vai falar assim: não vou pensar nisso mais não, porque eu aprendi isso lá, não vou fazer isso mais porque eu ouvi isso. E o compartilhar, né, Lívia? A gente precisa compartilhar. Então, tipo assim, o que eu vivi foi a minha experiência, foi a minha vida. Mas isso me ajudou a ser quem eu sou hoje. E se alguma pessoa que tá lá no Energize que fala assim, igual eu tive uma amiga que falou assim: eu vim para prestigiar vocês, que são amigas, mas eu saí daqui extremamente impactada. Eu não esperava. E ela me mandou um áudio até chorando. Eu não esperava por isso. Então, é assim, superou as expectativas, porque o que é feito de verdade, o que é feito para ajudar, o que é feito para agregar, não tem como dar errado, não. Sim. Não é? Exatamente. A gente vai, né, às vezes modificando o formato, mas se mantém. Isso aí. Eu ia te perguntar sobre algum relato, né, que chamou mais a sua... Você trouxe vários relatos, mas teve algum assim que te chamou mais a atenção da última edição do Energize e que assim te tocou mais nesse sentido da transformação, assim, que seja, né? Lívia, todos, né? Eu entrevistei todas as convidadas antes do Energize. E lá talvez pelo fato de ser jornalista, a Tati já é mais assim do povo, assim, né? Ela ficava mais na plateia, eu ficava mais no palco, ali no meu sofazinho da Hebe. Sim. Eu brincava que era o meu sofazinho da Hebe. E antes eu entrevistei todas, porque eu queria dar um spoiler e dar alguns toques das pessoas. Não teve uma que não me impactou, sabe? Mas eu vivi muito com a Ana o momento da perda da filha dela. E ela tinha a mesma idade da minha, né? Então, elas nasceram no mesmo ano. E eu estava realizando um trabalho para a Alana na época, então a gente estava muito próxima. Então, foi um relato muito impactante, porque a Alana realmente foi a primeira vez que ela se abriu, assim, de contar com detalhes para um grande público o que tinha acontecido. E ela se sentir à vontade para fazer isso ali foi muito especial, porque além de ser uma coisa muito íntima, impactante, é uma coisa que mexe com ela. Eu estava vivendo um momento ali com a Alana, a gente estava fazendo um trabalho juntas, e eu meio que vivi aquele momento ali com ela. Então, por eu estar presente naquele processo dela, talvez tenha sido o que mais mexeu comigo. Mas não tem como, Lívia, todas deixaram uma marquinha ali na gente, de algum aprendizado, de alguma inspiração, da história de vida mesmo delas. Todas deixaram marcas na gente. É difícil de escolher uma só. Sim. Não tem muito jeito, né, Cada? A gente olhar para a realidade, né, de outra pessoa, a gente acaba que se identifica com alguma coisa. Exatamente. E seja na sombra, seja na luz, né? E o importante é a gente ter o olhar do aprendizado. Eu acho que na vida a gente sempre está olhando com esse olhar do aprendizado, nos amadurece também, né? E entender que assim como aquela pessoa teve algo a contribuir comigo, eu também tenho algo a contribuir, porque às vezes as pessoas se menosprezam muito nesse sentido, né? De se acham irrelevantes, se acham minha pequenas. História sem graça. Minha história sem graça. Gente, ninguém que está aqui é irrelevante. Não, né? de maneira nenhuma. Então,
todo mundo tem sua importância, todo mundo tem sua história, mas a gente também tem que... Minha mãe fala uma coisa comigo muito engraçada, a gente falou ali no início da minha fé, né? A minha mãe sempre fala assim, Deus fala, faça a sua parte que eu farei a minha. Então, a gente tem muito, a gente tem que florescer, a verdade é essa, sabe? Então, se regue com informação, com conhecimento, mas com informação correta, com as pessoas exatas que vão te passar aquele conhecimento. O próprio Energisa tem um critério muito grande nas convidadas, porque são pessoas que me impactaram a Tati inicialmente, porque somos nós que estamos organizando ali, mas são pessoas que a gente foi muito, assim, assertiva na escolha, porque elas, não é um evento que, tipo assim, a gente convida, não, a gente está com elas, a gente entrevistou elas, a gente conversou com elas, a gente esteve presente em algum momento com elas, e esse até a gente traz tem um diferencial que a gente, no último, teve a Marcela, que era a nossa psicóloga ali, que todo o assunto que encerrava a Marcela falava. Esse ano ela volta. E a gente também vai ter uma médica, ginecologista, especialista em sexualidade, porque é entre mulheres também que a gente sabe que a gente tem liberdade de falar essas coisas, porque a gente quer ter essa troca, a gente quer saber, não é quer saber da intimidade da outra, não, mas tem muito tabu entre as mulheres ainda, então, tipo assim, a gente quer conversar sobre isso, sobre o climatério, sobre a menopausa. Existe vida, gente, depois da menopausa, existe tratamentos, existem vários caminhos para a gente estar sempre buscando a nossa felicidade, o nosso bem-estar, e a gente quer mostrar esses caminhos aí. E não tem jeito, né? Assim, falando de despertar da consciência, que o Energize é profundamente isso, aqui a nossa intenção também é essa, não pode despertar, não tem como a gente fugir de determinados assuntos que estão no nosso cotidiano, como você trouxe, luto, doença grave, né? Alteração hormonal, felicidades também, que às vezes a gente fica assim, compartilho, né? Que vai me invejar, que vai jeito. Então, para a gente ter esse despertar de consciência, de tudo, não tem como fugir, né? Não tem como fugir dessas temáticas do nosso dia a dia, da nossa rotina. E, o que a gente já conversou, gente. A gente vai sempre ter altos, ter baixos. A vida é feita, né, de altos e baixos. Isso sempre vai acontecer, mas é bom a gente ter troca. Porque se a gente estiver lá embaixo, você já sabendo o que está acontecendo ali, você já tem um impulso para voltar. Então tem que ter troca, tem que ter essa comunicação, principalmente entre mulheres. Isso é muito importante. E faz falta. Faz muita falta. Então conta pra gente aqui mais informação sobre o evento, onde que as pessoas podem se inscrever, né? Onde que vai ser. Lembrando, gente, a gente está aqui em Ouro Branco, Minas Gerais, tá? Mas até 9 de novembro. 9 de novembro tem como quem quiser se organizar para chegar até Totalmente. As cidades da região estão convidadíssimas. Ano passado a gente teve gente de fora. Foi incrível. O Energisa vai ser dia 9 de novembro, vai dar num domingo, porque a gente fez uma enquete. Ano passado foi no sábado, no dia 9 de novembro. Mas muitas pessoas que trabalham em comércio, trabalham com beleza, estética, pediram pra gente mudar para o domingo. A gente mudou, atendendo essas pessoas. E vai ser no mesmo lugar também, lá no sindicato, no auditório do sindicato, de 9 às 18, 19, a gente faz uma pausa para o almoço. Vai ter cafezinho da Vivi, da Cestari, que vocês amam. Vamos puxar o corpo pelo estômago também, que a gente é 10. Sim. Faz parte do corpo, né? Faz parte do prazer. Sim. Espero vocês lá. As vendas estão sendo feitas no Simpla. A Lívia vai deixar o link aqui. E também esse ano a gente resolveu abrir a venda em Pix também, que ela também deixa aqui para vocês, porque a pedindo na descrição. As pessoas pediram muito, então a gente resolveu deixar também. A gente vai lançamos, né, o primeiro lote com preços e condições super especiais.
Então a gente espera todo mundo lá. Ótimo, com certeza estaremos lá. E ó, organizem as agendas, porque vocês estão vendo. Tem evento, tem oficina de dança terapia em outubro, tem Energize em novembro. Então vamos movimentar, né? Vamos trazer esse despertar de várias formas, pelo corpo, pelo espírito, pela mente, por tudo junto, Por tudo. pelo compartilhamento, pela, como diz aí a palavra famosa, sororidade, Isso né? Que é muito mesmo. assim, essa empatia, Sim. unir as forças. E às vezes a gente pensa, não é unir a força para lutar contra nada, não esquece lutar. É unir a força para potencializar, né? Para alimentar o que já é bom, para mesmo, alimentar, para você se sentir. Eu sempre levo isso em sala de aula, que nós somos seres sociais, né? E todo ser social precisa ser visto, ouvido, amado e pertencer. Então isso alimenta essa nossa necessidade de ser social, né? De pertencer, de ser visto, ser ouvido, ser amado. E é importante pra gente. Cá, gratidão, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer. Por trazer o Energize para o círculo, para a gente conversar, aprender mais. Agradeço a Tati também. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Espero vocês lá. A gente quer aumentar a nossa comunidade, aumentar nosso clã. E a presença de vocês vai ser fundamental e vai ser um prazer, tá? Tá precisando de acolhimento, a gente vai estar lá. Tá precisando de rir, a gente vai estar lá. Tá precisando de chorar, a gente vai estar lá. E ouvindo histórias lindas, conhecendo pessoas, não só pelo que vocês veem nas redes sociais, mas também a essência delas. Sim. E vocês também mostrar um pouquinho dessa essência pra gente. Isso aí, a gente se encontra lá. Até lá, então. Até mais. Agora foi.